Entre o real e o impossível. Imagine que, nos primeiros instantes da existência do universo, antes mesmo das estrelas e galáxias se formarem, o próprio Big Bang tenha criado algo que ainda nos assombra: buracos negros primordiais. Não estamos falando dos gigantes que devoram estrelas no centro das galáxias. Estamos falando de buracos negros minúsculos, alguns do tamanho de um átomo, outros de uma montanha, formados pela pressão e gravidade extremas nos primeiros segundos da criação. Por décadas, a matéria escura tem sido um dos maiores mistérios da ciência. Uma substância invisível que compõe cerca de 27% de todo o universo, mas que nunca podemos observar diretamente. E se a solução para esse enigma estiver nesses buracos negros primordiais? E se eles forem os blocos de construção invisíveis que moldaram o cosmos? Hoje, no Arquivo Cósmico do Arquivo Proibido, vamos mergulhar nas profundezas do tempo e do espaço. Da teoria do Big Bang às fronteiras da física moderna, investigaremos a hipótese radical de que os buracos negros primordiais podem ser a matéria escura, o berço das galáxias e até mesmo a chave para entender a origem e o fim do universo. Preparem-se para um arquivo cósmico que vai desafiar tudo o que você pensa sobre a realidade. Antes de falarmos sobre buracos negros primordiais, precisamos entender o problema que eles podem resolver: a matéria escura. É um dos maiores mistérios da astrofísica moderna, a composição do universo. Quando olhamos para o universo, o que vemos, estrelas, planetas, galáxias, nós mesmos, representa apenas cerca de 5% de tudo. Cerca de 68% é energia escura, uma força misteriosa que acelera a expansão do universo. E os impressionantes 27% restantes? Isso é a matéria escura. A evidência indireta. Não podemos ver a matéria escura. Ela não emite, reflete ou absorve luz. Mas sabemos que ela existe por seus efeitos gravitacionais. Curvas de rotação das galáxias. As galáxias giram tão rápido que a matéria visível não seria suficiente para mantê-las unidas. Elas se desintegrariam. Há algo a mais, invisível, segurando-as. Lentes gravitacionais. A luz de objetos distantes se curva ao passar por aglomerados de galáxias. Essa curvatura é muito maior do que a matéria visível pode explicar, indicando uma massa extra e invisível. Formação de estruturas. Modelos cosmológicos mostram que sem a matéria escura, as galáxias e grandes estruturas do universo não teriam se formado da maneira que as vemos hoje. O grande dilema: por décadas, os cientistas buscaram a partícula da matéria escura, WIMPs, axions. Centenas de experimentos foram feitos, bilhões de dólares investidos, mas nada. Nenhuma partícula foi diretamente detectada. Essa falta de detecção abriu a porta para outras teorias, e uma delas é radical. E se a matéria escura não for uma nova partícula, mas sim algo que já conhecemos de uma forma extrema? Entre as teorias para a matéria escura, uma ganha cada vez mais força, embora pareça ficção científica: os buracos negros primordiais. Se existem, eles não são como os buracos negros que conhecemos. Uma ideia antiga, um novo olhar. A ideia de buracos negros primordiais foi proposta pela primeira vez nos anos 60 por Yakov Borisovich Zeldovich e, mais tarde, desenvolvida por Stephen Hawking. A teoria sugere que esses buracos negros não se formaram do colapso de estrelas massivas, que ainda nem existiam, mas sim de regiões extremamente densas no universo recém-nascido. Os primeiros instantes do universo. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era incrivelmente denso e quente.
Pequenas flutuações de densidade, previstas pela física quântica, poderiam ter sido tão extremas em certas regiões que a matéria simplesmente colapsou sob sua própria gravidade para formar buracos negros. Escala de tamanhos inimagináveis. Microburacos negros. Alguns poderiam ter sido menores que um átomo, com massas tão pequenas que, teoricamente, já teriam evaporado pela radiação Hawking, um processo que Stephen Hawking previu. Buracos negros de massa intermediária. Outros poderiam ter massas equivalentes a um asteroide, a uma montanha ou a um planeta pequeno. Esses são os mais interessantes para a hipótese da matéria escura. Um buraco negro do tamanho de uma moeda, mas com a massa do Sol, seria um exemplo bizarro. Buracos negros supermassivos, primordiais. Uma fração deles poderia ter crescido para massas de centenas ou milhares de sóis, servindo como sementes para as galáxias. O argumento da matéria escura. A grande questão é se eles se formaram em número suficiente e com a massa certa, os buracos negros primordiais poderiam explicar o 27% de matéria escura que buscamos. Eles não interagem com a luz, mas exercem gravidade, exatamente as propriedades que esperamos da matéria escura. Como encontrar algo que, por definição, é invisível e surgiu em um tempo que mal podemos conceber? A caçada aos buracos negros primordiais é um dos maiores desafios da física moderna, e os cientistas usam estratégias engenhosas. Lentes gravitacionais de microlentes. Se um buraco negro primordial passasse entre nós e uma estrela distante, sua gravidade curvaria a luz da estrela, fazendo-a brilhar mais intensamente por um breve período. Telescópios como o Hubble e projetos como o Woggle buscam essas flutuações na luz de milhões de estrelas. Os resultados até agora impuseram limites, descartando que buracos negros primordiais de certas massas compõem 100% da matéria escura, mas não descartam outras massas ou proporções. Ondas gravitacionais. A detecção de ondas gravitacionais por observatórios como LIGO e Virgo revolucionou nossa capacidade de ouvir o universo. Colisões de buracos negros geram essas ondas. Se buracos negros primordiais de certas massas fossem abundantes, poderíamos ver um padrão diferente de colisões. Os dados atuais ainda não confirmam que a matéria escura é feita deles, mas novas detecções podem mudar isso. Por exemplo, a detecção de buracos negros de massa intermediária, que são difíceis de formar a partir de estrelas, poderia ser um forte indício de origem primordial. Anomalias em estrelas e discos de galáxias. Buracos negros primordiais poderiam deixar assinaturas gravitacionais sutis. Por exemplo, eles poderiam desviar a órbita de estrelas, ou aquecer e ionizar gás em galáxias anãs, ou até mesmo ser responsáveis por certas irregularidades nos discos de acreção em buracos negros supermassivos. A radiação Hawking e o fim da evaporação, buracos negros menores, formados no início do universo, poderiam estar terminando seu processo de evaporação via radiação Hawking, liberando rajadas de raios gama. Observatórios buscam esses sinais finais, limites e esperança. Até o momento, nenhuma evidência definitiva confirma que os buracos negros primordiais são a totalidade da matéria escura. No entanto, as observações colocam limites nas massas e quantidades possíveis, mas a janela ainda está aberta para buracos negros de massa intermédia e para cenários mais complexos. Novas missões e telescópios, como o Telescópio Espacial James Webb, estão constantemente refinando esses limites. Se a hipótese dos buracos negros primordiais for verdadeira, as implicações para nossa compreensão do universo seriam colossais.
É uma virada de jogo que reescreveria livros de física. O mistério da matéria escura, resolvido. A solução elegante para o enigma dos 27% da matéria escura seria, na verdade, algo já conhecido, mas em uma forma radicalmente diferente. Isso simplificaria a física, eliminando a necessidade de uma nova e indetectável partícula. Sementes das galáxias, buracos negros primordiais com massas de centenas ou milhares de sóis, poderiam ter atuado como as sementes iniciais para a formação das primeiras galáxias. A atração gravitacional desses buracos teria puxado o gás e a poeira, acelerando o processo de formação estelar e galáctica nos primeiros bilhões de anos do universo. Isso resolveria um problema na cosmologia: como as galáxias se formaram tão rapidamente. O vácuo falso e o fim do universo. Teorias especulativas. Alguns teóricos mais radicais especulam sobre como esses buracos negros poderiam interagir com o campo de Higgs, ou até mesmo com uma possível energia escura primordial. Certas configurações poderiam ter implicações para o futuro distante do universo, incluindo cenários como o Big Crunch ou o Big Rip, mas são teorias altamente especulativas. Uma perspectiva cósmica diferente. A ideia de que o espaço ao nosso redor e até o nosso próprio planeta pode estar permeado por buracos negros primordiais indetectáveis, mas gravitacionalmente presentes, muda nossa perspectiva do universo. A escuridão pode ser muito mais densa do que imaginamos. A busca pela matéria escura é uma das maiores epopeias científicas do nosso tempo. E a teoria dos buracos negros primordiais oferece uma solução ousada, desafiadora, mas profundamente intrigante. É a possibilidade de que o universo, nos seus primeiros instantes, tenha forjado os blocos de construção invisíveis que moldariam sua própria estrutura. Ainda não temos a prova final. Mas, a cada nova detecção de ondas gravitacionais, a cada nova observação de lentes gravitacionais, os cientistas se aproximam de decifrar esse arquivo cósmico primordial. Será que a matéria escura é, na verdade, uma vasta população de buracos negros de massa invisível? O futuro nos dirá. Qual sua opinião sobre os buracos negros primordiais? Você acredita que eles são a chave para a matéria escura e a origem do universo? Deixe sua teoria nos comentários. Se você foi impactado por este arquivo cósmico, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações. Eu sou Arthur Montenegro e este foi mais um Arquivo Proibido.